Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, Ronilda. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Mara. Vamos começando mais uma live, já que está ficando tradicional todas as quartas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Como é que tá o áudio, pessoal? A imagem, tudo bem? Já vamos falar de um tema bastante interessante, um tema que é de uma importância muito grande, porque é uma situação... Doutor Murilo, meu chefe, obrigado pela presença, professor. Doutor Gustavo Aquino já está na área. Vamos falar hoje sobre uma doença bastante prevalente, bastante comum, e que é uma das principais causas de baixa visão em pacientes acima de 50 anos. Dr. Bernardo Guerra também está aí. Camila, boa noite a todos. Vou chamar o Dr. Gustavo Aquino agora para a gente começar o bate-papo. Enquanto o Dr. Gustavo conecta, é um tema de bastante relevância que a gente precisa estar atento. A gente vai falar muita coisa interessante, né? Tem coisas aí que... Olha ele aí! Grande Gustavo Aquino! Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado. Agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando com você aqui. Eu que agradeço. Bom, eu vou fazer uma breve introdução aqui, quem é o Dr. Gustavo Aquino. Da minha percepção, além de um grande amigo, nós tivemos, eu posso dizer sorte, né, Gustavinho? Que a gente conviveu 3 anos aí, fomos colegas de residência, grandes amigos a gente fez por lá. Grandes chefes nós tivemos, então é só assim, sorte mesmo da gente ter tido a oportunidade de se encontrar ao longo da vida aí, né? E o Dr. Gustavo é especialista em retina, de uma competência muito grande, e hoje a gente vai falar de um tema bem grande, chamado doença macular relacionada à idade, como a gente já tinha falado, né, na introdução. Então, Gustavinho, vou chamar de Gustavinho porque aqui é um bate-papo informal. Então, vamos lá. Eu queria que você fizesse, Gustavinho, uma apresentação sua, tá? Você explicasse para o pessoal quem você é, o que é que você trabalha no seu dia a dia dentro do nosso ramo da oftalmologia. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer o convite seu, é uma honra, né? Sempre estar participando aqui com você, poder participar, de trocar informação, além de um grande colega médico, um grande amigo, como você falou. Tenho acompanhado você aqui, e que você já trouxe uma galera bacana aqui, amigos e colegas bem legais. Sim. E eu sou Gustavo, fiz minha formação médica aqui na Bahia, na Universidade Federal da Bahia. Fiz a parte de oftalmologia também nas escolas clínicas, que é ligada à Universidade Federal da Bahia. E depois saí para fazer a parte de retina, vinculado mais ao Hospital São Rafael, e hoje permaneço lá numa das equipes de oftalmologia do São Rafael, atendendo lá. Perfeito, grande Gustavinho. Bom, então, começando aí, né, Gustavinho, a gente vai falar desse tema que eu já falei algumas vezes, mas porque para muita gente às vezes é um tema, né, a gente fala DMRI, então às vezes para a gente é simples, mas às vezes para a população é uma coisa um pouco fora do comum de ouvir falar, né? A DMRI é a doença macular relacionada à idade. A gente vai aprofundar isso mais à frente, mas assim, de uma forma geral, antes da gente começar a falar da doença propriamente dita, só relembrar para o pessoal mais ou menos como é que é a função dos nossos olhos, né? Eu sempre falo, não são só 2 bolinhas, né? Na verdade, a gente tem um sistema bastante complexo, nosso sistema visual, que ele vai desde da lágrima da gente até o nosso cérebro, digamos assim, né? De uma forma bem superficial. E a doença que a gente vai falar hoje, no final das contas, ela remete a uma área que é a sua área de subespecialização, né? Que é a retina, e é digamos assim, uma parte neurológica do nosso olho, né? É a parte que capta o estímulo luminoso, depois dos outros meios refrativos que a gente tem, a córnea, o cristalino, a regulação da entrada de luz pela íris, e assim vai, passa e atinge a retina. E lá na retina termina acontecendo a mágica, né, Gustavinho? Termina acontecendo a tradução, digamos assim, do estímulo luminoso, e esse estímulo caminha até o nosso sistema nervoso central, onde é formada a imagem, melhor dizendo, onde é traduzida, né, essa imagem até o que a gente enxerga de fato.
E eu sempre falo que, para mim, o que mais encanta nos olhos, né, é o fato disso acontecer em milésimos de segundos. Isso acontece de uma forma muito rápida, a gente nem percebe, né? Então vamos lá, Gustavinho. Como é que a gente destrincha um pouco mais essa parte da retina com relação à doença macular relacionada à idade, o que é e o que é que ela atinge, como ela atinge na população? Então, assim, a importância da degeneração macular relacionada à idade, que a gente chama, né, DMRI, a sigla, assim, por que macular? Macular vem da mácula, né, que é a região mais central da nossa retina, a região mais nobre da nossa retina, que permite que a gente tenha uma visão central, né, uma visão de nitidez, uma visão importante para a gente poder fazer as atividades. E assim, hoje a DMRI, ela constitui um principal causa de cegueira em pacientes acima de 50 a 55 anos no mundo ocidental. Então, assim, esses pacientes realmente cursam com uma baixa de visão importante, às vezes têm dificuldade de reconhecer um rosto, de ler, de dirigir. E isso causa um impacto na qualidade de vida muito importante desses pacientes, né? A gente sabe, inclusive, assim, que a expectativa de vida de uma população, de maneira geral, vem crescendo, vem aumentando. Então, assim, a gente espera que nos próximos anos, cada vez mais, esse tipo de doenças degenerativas sejam mais frequentes na população, né? Então, assim, a DMRI, ela tem um aspecto multifatorial, a doença, assim, tanto na sua patogênese como no seu acompanhamento e abordagem, né? Ela tem uma questão genética importante, que já está bem estabelecida, uma variação de alguns genes que estão bem estabelecidos na predisposição à doença, e outros fatores de risco também contribuem para o padecimento dessa doença. A idade, que a gente já falou, né, a partir de 50 a 55 anos, pacientes da raça branca, caucasianos, eles têm mais a predisposição a ter a doença, inclusive, a maior predisposição, inclusive, de ter a forma mais grave da doença, né? O tabagismo é um fator de risco muito comum a esses pacientes, né? Pacientes que passaram muito tempo da vida fumando, até hoje fumam, assim, obesidade, sedentarismo, pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica, né? Pacientes que têm uma dieta muito rica em ingesta de alimentos gordurosos, lipídicos, e a exposição solar também, ela tem um componente que suscita a parte da abordagem da DMRI. E assim, eu acho importante falar assim, pode ser que sou um pouco técnico, mas eu acho que é importante falar. Existe uma coisa chamada dano oxidativo, que nessa questão da DMRI ela é importante, assim. A gente sabe que existe um tecido, né, fica próximo ali à retina, grudado na retina, né, podemos dizer assim, que faz parte, é uma parte integral desse ciclo visual que você comentou brevemente, que a gente chama de epitélio pigmentado da retina. Então, esse epitélio, ele faz várias funções metabólicas, de regulação, de barreira, de renovação da retina. De uma forma geral, ele ajuda na integridade da retina, e na patogênese da DMRI, ele está muito imbricado, que existe o dano oxidativo. A gente sabe que existe, hoje está muito na moda falar em envelhecimento, longevidade, uso de vitaminas, antioxidantes. Então, assim, a gente sabe que o nosso corpo, na função biológica dele, fisiológica, existem várias reações que envolvem esses elementos que podem provocar o dano oxidativo, né? E a partir do momento que você tem esses radicais livres, vocês submetem eles a alguma condição patológica, condição ambiental, né? Por exemplo, a exposição ao cigarro, à fumaça, o aumento da produção desses radicais livres, eles causam um dano oxidativo que estão diretamente ligados justamente ao desenvolvimento de degenerações e doenças crônicas que envolvem a DMRI, né? Então, assim, a DMRI é uma questão multifatorial. A gente se pega, assim, antes, mas é muito mais comum a consultório de cardiologistas, de médico clínico, falar essa questão mais, né? Abordar mais de hábitos de vida, alimentação saudável, balanceada. A gente, como oftalmologista, nesses pacientes, a gente acaba também evitando isso, porque tem toda uma relação desses pacientes e fatores de risco, né? Sim, isso é importante falar, porque é mais um motivo que a gente dá para as pessoas, por exemplo, manter um hábito de atividade física, manter esse equilíbrio alimentar, né, acompanhamento nutricional e por aí vai. E o tal do cigarro, né, que toda especialidade médica tem o seu lado de falar, poxa, cigarro não presta para o coração, cigarro não presta para o rim, não presta para os olhos também, né? A gente está dando mais um motivo para quem fumar, parar de fumar, repensar esse mau hábito, né, Gustavo? Isso. E aí, assim, a DMRI, por tudo isso, a gente tem duas classificações mais básicas, né? Uma classificação que a gente chama de DMRI seca, né?
que envolve alterações desse epitélio, desse tecido junto com a retina, que vai formar algumas áreas de atrofia ali, que vai ter uma perda da função daquelas células e vai resultar numa baixa de visão no paciente. E tem a outra forma, que é a forma neovascular ou exudativa, que a gente chama, né? Sim. Que traz um dano visual muito maior. Assim. Enquanto a forma seca é a maioria dos casos que a gente tem, mas a minoria desses casos da forma seca evolui para um grau mais avançado de baixa de visão. Enquanto que a forma neovascular, o que é a forma neovascular? Em linhas gerais, é o desenvolvimento de vasos anormais na retina, né? Tem alguma classificação outra de como eles se comportam, mas em linhas gerais é isso. E esses vasos, assim, essa classificação de neovascular, ele atinge menos pessoas, mas quando atinge de uma forma muito mais grave. O dano visual é muito maior nessa forma. Então, assim, 80% das pessoas que adquirem cegueira atribuídas a DMRI são decorrentes da forma neovascular e ou exudativa, que a gente chama, né? Sim, isso é interessante, porque, assim, de uma forma bem superficial, mais uma vez, né? Forma seca, forma neovascular ou exudativa. A forma seca é a maioria. Graças a Deus, a forma seca é que dá menos problema, mas dá problema também, né? E um sintoma interessantíssimo é o que a gente chama tecnicamente de metamorfopsia, né? Que é a pessoa olha para um objeto e vê aquele objeto meio ondulado, meio tortuoso, com a alteração de fato assim, da imagem, né? E o que mais esse paciente pode apresentar? Então, os pacientes referem muito isso que você falou, a metamorfopsia, a distorção da imagem, né? Como uma doença que atinge muito a central, então, assim, eles reclamam muito que estão perdendo a nitidez, que está tudo distorcido. Alguns referem a alguns escotomas, que são as manchas mais enegrecidas, manchas pretas ali no campo visual. E são sintomas que o paciente chega mais referindo. E aí, o diagnóstico, assim, ele é essencialmente clínico. A partir do momento que você examina, correlacionando os dados clínicos do paciente com o seu exame de mapeamento de rede, você consegue identificar alguns sinais característicos da doença, né? Entre esses sinais característicos, o mais que é mais característico do DME são as drusas. Drusas, na verdade, são depósitos na retina de material lipídico, quialino e outras coisas, que eles vão se acumulando naquelas regiões próximas, né? Região central da mácula e fóvea, que é a região mais central ainda da retina. E esse acúmulo vai gerando degeneração daquele epitélio que a gente falou, daquele tecido junto com a retina, e isso vai criando áreas de atrofia. Que atrofia é a perda de função daquela região. Aquela região deixa de cumprir a função dela, e isso repercute na baixa acuidade visual do paciente, né? Então, assim, as drusas são sinais bastante importantes a gente ver. Toda drusa vai levar a DMRI? Não. Existem alguns tipos de drusas, e entre elas uma que é mais característica para a exposição dessa doença, né? A gente cansa de pegar pacientes acima de 50 a 60 anos, saudáveis, com uma visão boa, que vai para o consultório para tocar um óculos, a gente vai mapear o retina e a gente vê aquelas drusas, mas são drusas mais que a gente chama de drusas duras, que não tem tanta ligação com o DMRI, e o paciente vai ter uma visão tranquila e normal, né? Mas a partir do momento que você identifica algumas drusas, que a gente chama de drusas moles, que são mais exponentes, a gente quer e estão mais ligadas ao DMRI, a gente já liga o alerta desses pacientes, né? E como também a gente consegue ver algumas esses vasos anormais da retina, que formam na retina na forma exudativa, a gente também consegue ver, né? Então, assim, é essencialmente clínico. Porém, assim, hoje a gente tem uma advento de tecnologia muito, muito grande na oftalmologia, assim. Inclusive, meio que revolucionou a forma de a gente avaliar e acompanhar esses pacientes com doença retiniana. Então, assim, a gente pode lançar mão de exames como a angiofluorescionografia, que é um exame que tem um pouco invasivo, porque você precisa fazer uma injeção endovenosa de contraste, tira as fotos do olho, né, com fluido especial. Mas o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que nada tem a ver com aqueles tomógrafos tradicionais que todo mundo acha, né, que vai deitar como faz testopia de crânio. Vai entrar no aparelho, tubo, né? Isso, é um aparelho bem simples, bem parecido com a lâmpada que você examina no dia a dia, né, um exame que não é invasivo. Então, assim, o OCT hoje ele consegue dar para a gente muita informação, tanto de forma qualitativa como de forma quantitativa daquela lesão. Isso permite uma avaliação e um acompanhamento desses pacientes muito melhor. Sim, dois adendos, né? Eu sempre brinco que as drusas é como se fossem sacos de lixo na rua esperando o caminhão passar, né? Se tiver alguma greve, digamos assim, do pessoal que coleta lixo, acumula, né? É mais ou menos, claro, superficial é mais ou menos isso.
E a outra questão é o seguinte, a OCT a gente brinca, né, internamente no meio médico, a gente brinca como se fosse um corte patológico, entre aspas, é como se fosse uma biópsia, né, do tecido retiniano. Que só é um corte histológico em vivo, né? Isso, exato, e sem tirar nada. Ele lhe dá todas as camadas da retina com uma qualidade de detalhes muito boa, né? Isso, sem precisar fazer uma biópsia. É claro que a biópsia, quando indicada, a gente está falando de outra coisa, tá, pessoal? Quando a gente fala em biópsia, a gente tira um tecido, um fragmento de algum tecido e estuda isso, que ainda é o melhor exame para determinadas situações. Quando a gente está fazendo essa comparação, é que o nível de tecnologia que se chegou, a gente pode, para esse caso das lesões da retina, comparar com a biópsia, né? Só que ninguém vai lá biopsiar um pedaço da retina, porque a retina é exatamente o tecido nervoso do olho. A gente não vai fazer isso, né? Então, assim, Pode falar. Sim, prossiga. Então, assim, o incremento da tecnologia foi algo que realmente se mudou muito a perspectiva do acompanhamento desses pacientes com doença na retina. Então, assim, você tem uma ferramenta muito, muito usada, e hoje em dia a gente já tem até o OCTA, que é o OCT Angiography, que ainda dá mais detalhes, dá mais parâmetros mais validados e confiáveis que a gente consegue manejar esses pacientes. Então, assim, além de ser exames que não são invasivos, né? Você não precisa de nenhuma injeção de nenhum contraste e nenhum outro tipo para realizar, nenhum outro tipo de instrumento adicional para a realização, né? E totalmente indolor, né? Sem dor nenhuma. É como um exame que a gente... Uma observação importante, pessoal, para quem está assistindo a gente, podem encaminhar suas perguntas, tá? A gente vai deixar uns 15 minutos finais para responder essas perguntas, se surgirem dúvidas aí, né? Podem encaminhar que a gente vai responder tudo no final, tá bom? A gente não vai interromper agora para que não quebre essa linha de raciocínio, mas a gente vai responder todas, tá bom? Perfeito, Gustavinho, pode prosseguir. Então vamos lá. Então a gente, assim, a divisão de seca e exudativa já esclareceu um pouco. O exame essencialmente clínico-diagnóstico, né? O exame de fundo de olho, você consegue ver esses sinais que são característicos e bem sugestivos da doença. E o acompanhamento com exames de imagem. Então, assim, o tratamento em si, a forma seca, geralmente, as fases mais avançadas da forma seca é quando toda essa parte da mácula, ela tem esse acúmulo desses depósitos, faz essa atrofia em toda a região e você tem a perda de função, né? Resultando uma visão muito baixa. Mas a forma seca, quando não tem esses vasos ainda formados, né? Vasos anormais na retina, vasos anômalos, o tratamento ele consiste em você intervir de uma forma que reduza o risco de progressão para uma fase avançada. Você não trata a doença, você trata na maneira de que você está tentando prevenir que formas mais avançadas e a progressão da doença aconteça. Né? E aí é que entra essa questão da abordagem multifatorial de todas essas recomendações que a gente já citou. E alguns pacientes, não são todos, isso são critérios clínicos bem definidos, podem se beneficiar de uma suplementação de vitaminas e antioxidantes, justamente para evitar esse dano oxidativo na retina e nesse tecido do epitélio. Né? Então, assim, pacientes que às vezes já tem uma doença de uma forma intermediária, ou pacientes que já tem uma doença mais avançada em um olho, o outro olho não ainda, né, tão avançado, mas eles podem se beneficiar, né? Não é todo mundo que vai se beneficiar. Por exemplo, quem não tem a doença e quem não tem doenças leves, os estudos mostram que não tem por que você fornecer esse suplemento, porque não vai ter nenhum tipo de interferência nessa diminuição do risco de progredir para doenças em graus mais avançados. Né? Então, assim, pacientes com fase intermediária, pacientes que já têm uma doença avançada em um dos olhos, vão se beneficiar muito, né? Que geralmente, assim, tem alguns vitaminas e antioxidantes que são preconizadas, né? Vitamina C, vitamina E, questão do zinco, suplementação de antioxidantes como zeaxantina, luteína, né? Que são derivados são carotenoides, né? São derivados do beta-caroteno. Os carotenoides, isso. Então, assim, existe as indicações de você suplementar, mas, assim, a partir do momento que você não tem a doença ainda estabelecida, uma doença leve, todas essas recomendações de hábitos de vida, de alimentação saudável, você encontra essas vitaminas e esses antioxidantes em alguns alimentos orgânicos, né? Grãos, em verduras, verdes escuras, né? Espinafre, couve, algumas frutas cítricas, você vai ter vitamina C. Talvez a concentração você precisa adequar, mas não tem indicação. Então, quem se beneficia nessas fases de suplementar esse tipo de vitaminas e antioxidantes são os pacientes que
definidos, né? Ou tem uma doença mais intermediária que já tem uma doença avançada dos olhos e podem se beneficiar. Além de todas as outras medidas comportamentais que a gente já citou aqui, né? Sim. Um ponto importante, esses pacientes a gente tem um instrumento que pode auxiliar. Tem uma chamada tabela de Ansler, né? Acho que facilmente as pessoas encontram até na internet aí, nos consultórios oftalmológicos a gente tem aqueles bloquinhos que podem fornecer. Né? E sempre orienta os pacientes a botar sempre em algum lugar visível, ou no espelho do banheiro, ou no quarto, no lugar que ele possa ter um acesso fácil. E é uma tabela que são quadrados, linhas horizontais e verticais e um ponto de fixação no meio. Então, o paciente tampa o olho, faz o teste monofocal, fixa naquele ponto, e se ele estiver notando alguma distorção daquelas linhas, é porque alguma coisa está acontecendo e precisa ser avaliado, precisa procurar um serviço oftalmológico para ser avaliado. Né? E assim, lembrar que os pacientes têm a doença, assim, eu me lembro que eu atendi uma paciente pela primeira vez semana passada, uma senhora de 70 e poucos anos, com baixa visão dos dois olhos, um olho pior que o outro. E quando você examinava, você via de um olho uma atrofia já bem estabelecida, e do outro, uma membrana, né, esses neovasos anormais da retina, em plena atividade. E uma coisa que ela falou assim, doutor, esse meu olho era o melhor, agora tá pior. Esse meu olho era o melhor, agora tá pior. Por quê? Quando ela tinha só atrofia em um olho, o outro olho estava bem, ela estava enxergando o melhor do olho. Mas aí a doença se estabeleceu no outro olho e começou a baixar a visão mais do que já estava no olho que já estava doente. Então, assim, talvez seria uma paciente que poderia ter sido beneficiado, né, desse tratamento de intervenção, claro, com monitorização e um acompanhamento regular, que é o que é mais importante. É uma coisa que eu sempre falo aqui, Gustavo, que é a questão da regularidade do acompanhamento, né? Eu falo sempre para os pacientes, é importante voltar de forma regular, especialmente esses pacientes que já têm uma idade média para avançada, a gente precisa acompanhar com mais frequência ainda. E até os pacientes que têm um fator de risco, né, associado à doença, mais ainda, né? Sim. Além dos próprios fatores de risco específicos da DMRI, da doença macular relacionada à idade, e o principal, obviamente, é a idade, né? Tem relação também porque são pacientes que também têm risco para outras doenças dos olhos, né? Catarata, glaucoma, olho seco. Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa avaliar. E são pacientes que, às vezes, retardam porque ou negligenciam ou percebem que estão perdendo a visão, mas, por exemplo, às vezes um outro olho supre, né? Às vezes é uma negligência, o paciente percebe a perda, mas não procura atendimento ou não consegue o atendimento. Uma parcela também percebe, mas não leva muito a sério, né? Acha que é só questão de óculos, retarda. Não, doutor, vim aqui para trocar os óculos. Aí quando a gente tenta fazer o teste, não encontra melhor alguma, e quando a gente vai fazer um exame, já de frente a gente observa que tem lesões na retina, né? Com certeza. Isso é até uma questão, né? Tem pacientes, por exemplo, que é uma sua área também de catarata, que desenvolve, às vezes, a doença depois de já ter feito uma cirurgia de catarata, depois de já ter tido implantado a lente intraocular, e às vezes você precisa adequar, né? Quando o paciente já tem uma doença estabelecida, é um caso importante, você precisa adequar o tipo de lente, às vezes você vai botar ou não, indicar alguma lente ou outra, que possa interferir de uma forma pior na qualidade de vida do paciente, né? Sim, sem dúvida. Com relação a essa questão da catarata, pacientes que têm a DMRI podem ser submetidos à cirurgia de catarata. Vai, em geral, ganhar algum benefício, né? É claro que quando a gente encontra pacientes que têm outras lesões nos olhos que não seja mais envelhecido, a lente natural já necessitando troca, né? Troca não é troca, é retirada da lente cristalina e substituição por uma lente artificial. Existem vários tipos de lente, né? As mais modernas, digamos assim, as lentes que têm funções mais específicas, como tem as lentes multifocais, que tentam retirar, digamos assim, a necessidade dos óculos, esses pacientes com DMRI já fica mais difícil a gente propor esse tipo de lente. Um dos motivos a gente cedo, né, é a própria causa da doença. Como ocorre uma alteração no tecido nervoso do olho, numa área da retina, que é uma área que traduz o estímulo luminoso, se a gente coloca uma lente que sabidamente ela vai modificar o grau, digamos assim, para os pacientes poderem entender, vai modificar o grau para as direções de longa distância e mais próximo, termina que isso torna o cálculo dessa lente menos previsível. E fazendo isso, obviamente, o resultado pode não ser o esperado. Então, é uma situação que a gente tem que também antever, né?
E a gente, por conta disso, até já propõe para o paciente a lente que a gente chama de monofocal, né? Que ela vai entregar uma correção especialmente para longe, né? E depois a gente acrescenta óculos e tudo mais. Uma coisa interessante também é que nesses pacientes que já têm uma situação de maior gravidade com a DMRI, a gente tem também, né, nos recursos de uma área da oftalmologia, que às vezes é até pouco conhecida para as pessoas, exato, a área de visão subnormal, né, que são aqueles pacientes que a gente não tem recurso para oferecer para melhoria integral da visão, mas a gente tem recursos, tecnologias, lentes de aumento, outros artifícios que a gente pode oferecer pelo menos um pouco mais de qualidade. Isso. Os nossos colegas que fazem essa parte subnormal, nesses pacientes que têm uma visão muito baixa, que às vezes não tem mais como intervir, já tem uma cicatriz disforme, já tem uma atrofia muito grande, o encaminhamento é sempre muito bom, porque eles vão utilizar de algum instrumento, algumas lupas, para você ter uma magnificação das imagens, e até permite um paciente a ler alguma coisa maior, e o paciente se sente um pouco mais confortável com isso, né? Porque é uma qualidade de vida, tem um impacto muito grande, né? Você às vezes tem uma visão que você não consegue melhorar, e você perde a capacidade de fazer funções do dia a dia, né? Dirigir, ler, então isso é uma coisa que impacta muito na qualidade de vida do paciente. Sim. E é interessante porque a gente sempre busca, né, Gustavo? A gente sempre busca, como médico, oferecer a melhor visão possível para o paciente. E, tecnicamente, a gente chama essa visão 20/20, né? A gente estava até comentando outro dia aí que o ano 2020 seria o ano da visão, que a gente ia conseguir fazer um monte de coisa e infelizmente, é um ano que saiu ao contrário, né, do que a gente estava prevendo. Mas, enfim, a visão 20/20 que a gente tanto fala é a visão do 100%, entre aspas, né? A gente fala que a gente sempre tenta chegar no 100%, mas, às vezes, um paciente que tem uma visão muito baixa, esse 100% é inatingível, 100% técnico, que a gente fala, né? É inatingível. E quando a gente não consegue oferecer para esse paciente a visão de maior qualidade possível, é o que você já tocou no assunto, a gente oferece o melhor que a gente consegue para que esse paciente fique um pouquinho menos dependente, né, de outra pessoa, por exemplo, um paciente que às vezes não está lendo e de repente com o artifício de uma lupa ele consegue ler um jornal, consegue olhar as horas, então isso já dá uma certa autonomia, e qualquer autonomia é autonomia, né? A gente sempre procura o melhor possível, né? Com certeza. Então, assim, e as outras formas do tratamento, né? Que você falou já da suplementação com vitamina, mas a gente sabe que tem mais coisa. Então, assim, da forma seca é mais ou menos isso. Você está tratando de uma forma de você tentar evitar a progressão dessa doença para a forma mais grave, que é a forma atrofia geográfica, e desenvolver uma doença neovascular. E já no tratamento da doença neovascular, que é uma doença que, né, ou oxidativa, a forma neovascular oxidativa, que é a doença que tem uma redução da acuidade visual muito alta, né, um dano visual para o paciente muito grande. O tratamento de escolha hoje são as injeções intravítreas com medicamentos que têm alguns fatores que tentam estabilizar, né, o crescimento desses vasos, né? Existe, pelo menos aqui no Brasil, 3 medicamentos que a gente usa, e aí os pacientes às vezes se assustam, mas doutor, você vai ter injeção no meu olho? É um procedimento que você faz uma injeção no segmento posterior do olho, né? Injeta esse medicamento lá, e esse medicamento ele vai interagir com alguns fatores lá dentro para tentar reduzir o estímulo desses vasos anormais da retina, né? Que eles chamam de tratamento com antiangiogênico, que a gente chama, né, tecnicamente falando. Sim. E aí, assim, você tem alguns medicamentos que você pode usar, você tem alguns tipos de tratamento que você pode fazer, no sentido de quantas injeções você vai começar a fazer. Geralmente, a gente faz uma injeção por mês, né? Faz uma dose de ataque nos primeiros 3 meses, e você vai acompanhando esse paciente justamente com os exames que a gente comentou, a tomografia de coerência ótica, OCT, para ver o resultado tanto anatômico desse paciente como funcional, né? E assim, os estudos mostram assim um ganho com esse tratamento muito bom, assim, além de você melhorar a qualidade visual do paciente, né? O paciente tem uma melhora funcional da visão, de uma forma ou outra, está prevenindo que esse paciente evolui para formas mais graves ainda da doença. Então, assim, diferente da forma seca, que você tenta só tentar evitar a questão da progressão da doença, na doença neovascular você está tratando, você tem melhora da visão do paciente, né? De uma maneira geral, a maioria dos casos,
E você também evita que evolua para formas graves, né? Sim. Então, isso é muito bom. Existem outros tratamentos que eram feitos até antes da consolidação desse tratamento atual, que é das injeções antibiogênicas, assim, antigamente, hoje ainda se faz muito pouco, né? Laser, naquele lugar, se você pega os vasos que estão mais afastados do centro realmente ali da fóvea, né, da região da mácula. Mas os estudos mostram que como você queima aquela retina, você faz uma cicatriz, às vezes você não tem um ganho visual muito bom para o paciente, né? Tem a terapia fotodinâmica também, que também não é a primeira escolha hoje, né? A primeira escolha maior justamente são os antibiogênicos, as injeções de medicamentos no olho, mas que também podem servir. Geralmente, uma terceira forma desses vasos acontecer na retina, que a gente chama, né, aquela proliferação edematosa da retina, tem até às vezes um pouco mais de benefício. Mas, de uma forma geral, o importante é isso. É você ter um complemento, ter um oftalmologista, um retinólogo de sua confiança e que ele exponha para você o tipo de tratamento que você vai ser submetido, né? A forma como vai ser feita e manter o acompanhamento. Isso foi uma questão também, Vitor, que é esse período que a gente está vivendo de pandemia, que a gente está mais reclusos, né? Já tem 4, 5 meses que vai acontecer nessa que a gente está mais dentro de casa. Isso foi uma preocupação, assim, de alguns pacientes de nós médicos, né, de como manter o acompanhamento desses pacientes. Os pacientes tinham acabado de começar um tratamento desse, tinha que pelo menos uma vez por mês ir lá fazer injeção, fazer os exames, a avaliação, e às vezes isso, nesses períodos, às vezes não ficou bem estabelecido, né? Então, assim, muitos pacientes não queriam ir porque estavam com medo, as clínicas às vezes também estavam. E aí tenta se propor uma forma mais segura, com todas as recomendações, né, da Sociedade Brasileira de Retina, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de uma forma que não haja nenhum tipo de malefício para esses pacientes, né? Sim, perfeito. E fala um pouquinho mais aí do laser. Dói, Gustavinho? Dói fazer o laser? Existe uma dorzinha. Assim, a gente tem que deixar um pouquinho claro que assim, a maioria do laser hoje que a gente difunde são lasers que vai tratar os pacientes com diabetes, né? Pacientes que têm uma retinopatia diabética proliferativa, que é uma outra doença. Você faz um laser mais extenso, um laser nas escadas, né, na periferia da retina, uma maior parte da retina, diferente desse laser que poderia ser usado nesse caso do ADMRI. O laser, ele pode incomodar, sim, porque, querendo ou não, você tem inervação ali, né, somente ali perto das arcadas, você tem inervação e pode se incomodar, mas não é uma dor exagerada, né? Então, assim, às vezes você está fazendo laser no paciente, o paciente está começando a reclamar, você para um pouquinho, faz em outra área ali que ele não vai reclamar tanto, mas o importante é você saber medir e tentar fazer o tratamento correto, né? Perfeito. Não sei se vocês repararam aí, mas eu derrubei o copo de água aqui. Tô molhado, mas vamos nessa, vamos seguir. Uma coisa assim, Vitor, muitos pacientes, às vezes, podem ficar com essa dúvida da suplementação vitamínica, né, antioxidante. A gente lembrar, assim, como eu falei antes, esses antioxidantes, eles fazem parte das nossas, né, reações fisiológicas do corpo, inclusive estão envolvidas em algumas reações de eliminação de organismos de defesa nosso, de eliminação de bactérias e até mesmo de células mal formadas ou células pré-cancerosas. Né? Então, assim, a partir do momento que você submete esse organismo a condições patológicas, a condições ambientais, e você tem um aumento desses radicais livres, isso é o que vai levar, de verdade, ao dano oxidativo que vai estar envolvido nessa patogênese. Assim, você suplementar os pacientes também demais pode causar esse desequilíbrio e pode até envolver nessa questão do organismo de defesa que a gente tem. Tem estudos que mostram que você às vezes, suplementando o beta-caroteno, alguns pacientes, às vezes, fumantes, tabagistas, uma incidência de câncer de pulmão pode aumentar. Então, se eles regulam, às vezes, o metabolismo fisiológico está envolvido, na verdade, nessa questão da parte de defesa do nosso organismo. Né? Então, não é todo mundo que tem indicação. Assim, todas essas vitaminas, elas estão disponíveis também, claro, em concentrações diferentes, né? Tem todo, mas em produtos e alimentos naturais. Então, assim, você ter uma dieta balanceada, você saber ter hábitos de vida, né? Atividade física, não fumar, acessar o tabagismo, tudo isso já vai estar colaborando, contribuindo para a prevenção da doença. Sim. Isso é até interessante falar, porque os estudos iniciais usavam o beta-caroteno, né? E aí se chegou a essa conclusão, né, que os pacientes que eram tabagistas, que é um fator importante para o desenvolvimento da doença,
e que iriam tomar aquela medicação para se beneficiar, né, para tentar minimizar a progressão. No final das contas, elas tinham efeitos colaterais ainda mais graves, né? E hoje se usam substâncias que têm menor chance de acontecer essas lesões, né? A suplementação inadequada e inapropriada pode ser, em vez de trazer um benefício ao paciente, pode trazer um malefício também. Sem dúvida, sem dúvida. E com relação à periodicidade, Gustavo, como é que você geralmente pede para esses pacientes retornarem ao consultório? Como é que é a sua média? Então, assim, os pacientes depende muito do que a gente encontra no exame dos pacientes. Os pacientes que têm uma doença intermediária, a gente orienta todos esses fatores que eu te falei, fornece também a tabela de Ansler, que é um bom instrumento para a gente ter parâmetros de Ansler, e pede que ele volte, assim, se tiver qualquer sintoma, volte o mais rápido possível, senão você vai tateando. Isso é muito individualizado, né, o paciente. Às vezes o acesso do paciente e tudo mais, mas 4 meses, 6 meses, ou então, quando ele tiver algum sintoma maior, a gente pede para voltar. Pacientes mais graves, que estão em tratamento, a gente faz aquele, né, acompanhamento, faz as injeções que tem que ser feita e vai tateando esse acompanhamento de acordo com os exames, tanto exame clínico quanto exame de imagem, né, o ACT, que vai norteando como a gente vai acompanhar, se a gente vai estender mais as consultas, estender mais espaçar mais essas injeções, né, o tratamento em si. Então, é muito individualizado de acordo com o que cada paciente está apresentando. Uma pergunta que sempre fazem em consultório. Minha mãe teve, meu pai teve. Eu estou sentenciado, eu vou desenvolver DMRI também? Então, é isso que eu falei. Existe já bem estabelecido uma variedade de genes que estão imbricados na patogênese dessa doença. Algumas variações genéticas, já tem alguns genes que estão envolvidos na patogênese da doença. Agora, se é simples que vai desenvolver, não é, né? Mas assim, existe um risco e existe também os fatores ambientais que o paciente está envolvido, que envolve toda essa questão da doença ser multifatorial, né? Com todos esses outros fatores de risco que podem levar e contribuem para o aparecimento da doença, né? Sim. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, Gustavo, para falar do seu Instagram. Eu queria que você falasse aí o pessoal que quiser saber um pouco mais sobre retina, o pessoal que quiser te procurar. Então, eu estou começando agora, né? Até uma conversa que a gente teve. Eu acho assim, eu estou começando agora, estou ouvindo, mas assim, eu criei, a minha intenção, meu intuito é ter um espaço de a gente poder, né? Pessoas que têm interesse na área de oftalmologia, na área de retina, colegas, pacientes, o público em geral, para a gente trocar um pouco de informação, uma linguagem acessível para que todos, né, possam entender e possam ter algumas dúvidas e absorver alguma informação, sem esquecer a questão mais técnica também das coisas, né, que é bom às vezes pontuar também, para as pessoas terem. Estou começando, vou pedir algumas dicas a você para ver como é que a gente vai fazendo, mas vamos lá, estou começando. Perfeito. É isso. Então, assim, nesse caso, nesse tema que a gente está falando hoje, a gente vira e mexe e fala da importância, né? A gente fala de fatores de risco, a gente fala do perfil do tratamento e tem que ficar essa mensagem para todo mundo que está vendo. A avaliação oftalmológica não é somente troca de óculos, né? Não é ir lá de vez em quando percebe que nessa época agora de quarentena que as pessoas estão usando mais celular, mais recursos tecnológicos. Minha visão agora está um pouquinho turva, vou lá trocar meus óculos. A maioria das vezes, de fato, os problemas são os erros de refração, né? Mas nem todo erro de refração significa óculos. Melhor dizendo, nem todo erro de refração e óculos significa a consulta oftalmológica como um todo. Volto a dizer, a gente vai ter que medir pressão, a gente vai ter que olhar o fundo do olho, a gente vai ter que olhar o cristalino, a gente vai ter que olhar o olho como um todo, né? E são milhares, né, de doenças aí, né? Existem outras coisas também que podem confundir o paciente com relação a essa questão da baixa da visão, né? A gente já falou de uma delas, que é a própria catarata, que é a minha área de atuação maior, né? E a catarata, ela, de uma certa forma, pode se assemelhar à doença macular, porque também é uma questão progressiva, né? E às vezes o paciente começa perdendo a visão de forma mais leve, perdendo a nitidez, e de repente ele está com a visão bastante comprometida. A grande diferença aí é que a catarata é uma forma reversível de cegueira, né? É uma das principais causas de cegueira também, e é a principal causa de cegueira reversível.
Então, uma vez operado, o paciente, se não houver nenhum outro tipo de lesão, a tendência é que o paciente volte a ter uma visão bastante satisfatória. Com relação à DMRI, a gente não pode esperar isso, né, Gustavo? Então, assim, a baixa de visão é importante, né? É um sintoma muito importante que chama muita atenção na DMRI. Como eu falei, a gente tenta prevenir para que o paciente não evolui para fases mais avançadas, né? Uma atrofia muito grande, e para a fase neovascular. E na fase neovascular precisa de tratamento, precisa ser tratado o paciente. Tem boa resposta? Tem. Assim, a maioria dos casos, estudos bem estabelecidos, mostram que você tem uma resposta muito boa funcional, você tem ganho de acuidade visual, a visão do paciente, na maioria das casos, na maioria das vezes, melhora, né? Melhora, mas você também exige, assim, é um tratamento que exige tempo, é um tratamento que às vezes se prolonga por muito tempo, anos, os pacientes vão ficar fazendo as injeções, algumas, né? Todo mês, por um bom tempo. Então, assim, tudo isso interfere no tratamento do paciente. Às vezes o paciente mora longe do lugar onde ele faz o tratamento. Às vezes, né? Tem a ver a pandemia agora, que é outro fator que também, né, atrapalhou alguns casos. Então, assim, é um tratamento muitas vezes longo. Não é um tratamento, assim, tomar um remédio e vai melhorar ali naquele momento. Precisa de um acompanhamento regular, precisa de exames periódicos para você ver se está tendo também a melhora anatômica e o exame clínico para ver também o paciente, melhora funcional do paciente. E muitas vezes esses pacientes, devido à idade, vão desenvolver a catarata durante o tratamento, vão desenvolver a doença após ter feito a cirurgia de catarata também, e tudo isso precisa ser bem manejado, bem estabelecido e bem explicado ao paciente, né? Às vezes o paciente começa a fazer um tratamento, dura, e aí esse paciente daqui a pouco começa a ter uma catarata e acha que essa baixa de visão que veio é por causa do DMRI, quando às vezes está, né, controlado, está com um aspecto um pouco. Tudo isso precisa ser bem manejado e bem visto, né? Sim, sem dúvida. Estamos chegando, Gustavinho, naquela fase dos 15 minutos finais, infelizmente, né? Porque é um tema realmente bastante importante e é um tema que, assim, direto ou indiretamente atinge a nós todos, né? Seja quem chegar aos 40, aos 50 e passar dos 50 anos, que tem maior risco, seja nossos pais, avós, né, tios, primos, irmãos, então todo mundo tem chance de desenvolver essa doença, então isso é um tema que eu acredito que interessa a todo mundo que está aqui, mesmo que quem esteja assistindo não tenha ainda 50 anos, né? Com certeza, até porque a expectativa de vida é cada vez maior para todos nós, então a gente vai viver mais, a gente vai viver mais do que nossos avós, os filhos vão viver mais que a gente, e é uma doença que tem a tendência de ter uma prevalência maior, né, no decorrer do tempo agora. Sim. E ainda bem que a tecnologia avançou bastante pelo que a gente já discutiu aqui nessa live, né? A gente viu que a tecnologia, se fosse há 40, 50 anos atrás, talvez as pessoas tivessem uma visão baixa e ficasse assim, sem nenhum tipo de alternativa, recebesse só a notícia, né? Tivesse poucas opções de você interferir e abordar nesse paciente, né? E assim, é realmente uma mudança de qualidade de vida drástica, assim. Pacientes que você é um baixo de visão central, né? Você às vezes não reconhece a pessoa, coisas do dia a dia que você consegue e fica bem limitado e o paciente sente muito isso. E paralelamente a gente vê que os pacientes, como você falou, a expectativa de vida está aumentando e a gente vê pessoas de 60, 70 anos na academia dirigindo, andando na rua de forma individualizada, sem bengala, sem nada. Uma dependência, né? Bem independente, pessoas ativas, Isso é verdade. Isso é importante. Bom, então vamos passar para as perguntas. Muito bem, pelo direct, chegou aqui. Esta doença está necessariamente associada ao avanço da idade? Necessariamente será desenvolvida em todos os pacientes? Não, como a gente conversou assim, todo mundo vai ter DMRI? Não. Está relacionado à idade? Sim. Por quê? Porque justamente está nessa abordagem multifatorial de processos degenerativos e crônicos que vão lesando, né, essa questão desse tecido do epitélio da retina e que geralmente tem a ver com o passar do tempo, né? E você tem a exposição do paciente também aos fatores de risco, todos que a gente já falou, tanto ambientais como genéticos, e geralmente são, sim, pacientes que vão ter uma idade um pouco mais a partir de 50, 55 anos, 60 anos. Mas não necessariamente todo mundo vai ter, não é isso.
Assim, como eu te falei, às vezes tem aquelas drusas que não são drusas tão sugestivas do DMRI. Pacientes com 60, 65 anos, o seu paciente, você vai operar uma catarata, você vai fazer um mapeamento de retina e você vê aquelas drusas lá e o paciente sadio e não vai ter repercussão nenhuma na visão desse paciente, né? Sim. Mas se o paciente se encaixa nesses fatores de risco principais, o risco dele ter são fatores que vão contribuir para o aparecimento dessa doença, sim. Sem dúvida. Outra pergunta, pode levar à cegueira? É reversível? Já falamos também nisso da live, né? Mas vamos repetir. Leva à cegueira? Sim. Como eu te falei aqui, a DMRI hoje é a principal causa de cegueira em pacientes acima de 50 a 55 anos no mundo ocidental. A gente sabe que o glaucoma e a catarata são os dois maiores problemas de cegueira no mundo. Sendo que o glaucoma é irreversível, porque o glaucoma ele lesa a nervo óptico, que é célula nervosa, que a gente não consegue ainda, né, reconstruir esse tipo de célula nervosa. Então, assim, você tem uma neuropatia no nervo do olho e o glaucoma, a visão que o glaucoma tira, a gente costuma falar assim, a visão que o glaucoma tira não volta, né? A visão que a catarata tira, a gente volta. Agora, se além da catarata o paciente tem algumas outras doenças, algumas outras alterações que estão reduzindo, aí a gente precisa investigar esse tipo de coisa. Então, o DMRI leva a cegueira, sim. Hoje, ela é a principal doença constitui a cegueira nesses pacientes de 55 anos no mundo ocidental. E assim, o tratamento ele não é que seja irreversível. Existem casos mais avançados que chegam numa forma que realmente não tem o que intervir. Você tem uma atrofia, que a gente chama de atrofia geográfica, né? Tomando toda aquela área da mácula. Às vezes você tem um paciente que tem a forma neovascular, né, avançada, às vezes retardou um pouco, às vezes mesmo com o tratamento esse paciente não evolui tão bem, e aí começa a formar uma cicatriz, né, faz a fibrose fibrovascular naquela área da mácula, baixa a visão, e nesse estágio não tem mais também o que ser feito. Então, assim, leva a cegueira, sim. Paciente que tem e acompanhado e precisa de tratamento, e os tratamentos são bem conduzidos, o paciente pode, sim, melhorar a visão. E ter uma vida tranquila, perante o acompanhamento e o tratamento com o seu médico assistente. Perfeito. Uma pergunta aqui, Sueli Silveira. Não, na verdade ela fala aqui que é auxiliar de oftalmologia e já viu paciente com pressão ocular de 70. É um valor muito alto, né? A gente considera o valor de pressão normal dos olhos entre 10 e 20, né? 70 é um valor realmente absurdamente alto, né? E obviamente isso aí são casos extremos, né? São casos que a gente pega de pacientes com uma doença, às vezes até um glaucoma neovascular, algo que tem alguma coisa, causa de base ali que precisa ser manejado e conduzido, né? Glaucoma de olho fechado, crises agudas de glaucoma, não chega a ser tanto assim, mas, né, são casos mais extremos e avançados que precisam de um manejo adequado. Sim. Só aproveitando a deixa, nós faremos uma live com o Dr. Bernardo Guerra, já estou intimando aqui online, nosso amigo também, nosso companheiro de residência, especialista em glaucoma. A gente vai falar mais para frente referência sobre glaucoma, a gente vai bastante. Referência do glaucoma, exatamente. Agora essa aqui é para mim, viu, Gustavinho? Quais são os perigos da catarata para o idoso? Bom, a catarata, né, é o envelhecimento do cristalino, que é a nossa lente natural dos olhos, né? E quando isso acontece, naturalmente a gente vai perdendo visão, e é uma perda progressiva. Como o Dr. Gustavo já falou, é uma perda que é reversível graças à cirurgia, né? O tratamento da catarata definitivo é a cirurgia. Nos casos mais iniciais, a gente consegue passar os óculos e isso vai corrigindo, dando a qualidade de vida para aquele paciente, que é uma das situações que a gente já não consegue oferecer essa qualidade. E o que acontece? O idoso, naturalmente, ele já tem um risco aumentado para quedas, por exemplo, né? E se você associa essa redução de mobilidade das pessoas mais idosas, né, com a baixa de visão, você aumenta, por exemplo, estou dando somente um exemplo, você aumenta o risco dessas pessoas, por exemplo, cair e eventualmente terem danos sérios, como fratura de fêmur, por aí vai. Então, sim, os riscos da catarata para o idoso, o risco não é da catarata propriamente dito, mas esse contexto social geral da pessoa. Outro fator é que aí são coisas mais raras também, mas a catarata ela pode
aumentar tanto o volume do cristalino que ela pode também gerar um glaucoma, por exemplo, né? O glaucoma induzido pelo cristalino que está empurrando a íris para frente e fechando o que a gente chama de ângulo de olho, que eu não vou detalhar muito aqui porque não é objetivo, né? Mas assim, isso pode acontecer também e levar a uma situação que a gente considera até de uma necessidade mais urgente, digamos assim, da catarata, que em geral é uma cirurgia eletiva, que a gente programa sem muita pressa, a gente programa todos os parâmetros possíveis para que seja tudo bem feito e que seja atingido o objetivo de melhoria da visão. Se quiser complementar, então uma coisa, também opera catarata. Bom. A gente deixar assim, bem reforçar e sinalizar que o tratamento definitivo da catarata é cirurgia. Não existe colírio, não existe exercício, não existe nada hoje provado cientificamente que resolva a catarata. Então, a catarata, ela é o tratamento definitivo da catarata, é a cirurgia. Assim, isso aí. Os idosos, o que é a catarata, né? De uma maneira bem simples, é a lente natural que a gente tem cristalina, que com o passar do tempo ela vai ficando um pouco mais opaca. Existem algumas situações que você antecipa essa opacificação, né? Alguns usos de medicamento, trauma, né? Tem algumas situações que você pode vir a ter uma catarata mais precoce, né? Mas, de uma forma geral, são os idosos, são as pessoas que estão mais suscetíveis justamente pelo envelhecimento e essa opacificação do cristalino, que é o lente natural da gente. Então, assim, catarata se resolve com cirurgia. Muito paciente chega para mim assim, doutor, meu vizinho teve catarata e não operou. Talvez porque aquela catarata ainda não está interferindo tanto na visão dele. É um paciente que consegue, com óculos, manter uma qualidade de vida aceitável, de atividades, né? E aí pode postergar um pouco essa cirurgia. Mas não existe outra forma de tratar a catarata a não ser a cirurgia. Pelo menos até agora, né? A não ser a cirurgia. Como? Eu não entendi o final. Como? Eu não entendi o final que você falou, cortou para mim. Pelo menos até agora, a única forma que existe para tratar a catarata é a cirurgia. Exato. Assim, quando a gente pensa em tratamento definitivo, não tem jeito. É a cirurgia. E foi importante você ter comentado isso, porque às vezes a gente vê na internet a importância, eu estou trazendo aqui sempre gente com qualificação muito boa, muito elevada, porque é importante, é o médico oftalmologista. Né? Quando a gente vai tratar de olho, é o médico oftalmologista que vai tratar. Não adianta outros profissionais que não são médicos, né, divulgando na internet cursos com exercícios, tem gente que oferece colírios, enfim, os tratamentos mais malucos que você possa imaginar, que não tem nenhum tipo de comprovação. Inusitados. Exatamente. Então, assim, às vezes isso é complicado porque o paciente retarda a procura ao oftalmologista, vai chegar no estágio ainda mais avançado. No caso da catarata, a gente ainda consegue operar, né? Mas no caso, por exemplo, da DMRI ou alguma outra alteração como o glaucoma, ou eventualmente outra doença de retina que a gente não tenha falado hoje. Muda o prognóstico, né? Exatamente, muda. Eu lembro que ainda na nossa época de residência, eu atendi um paciente na missão que a gente fazia no interior, que esse paciente tinha 37 anos, ele tinha um glaucoma muito avançado, ele ia ao optometrista, que não é médico, e aí ficava tendo a receita de óculos trocado o tempo inteiro. Claro, ele estava indo com um profissional que não era médico e não media a pressão, o nervo dele foi evoluindo com piora, e ele era motorista profissional. Então, assim, um olho ele chegou já com o que a gente chama de movimento de mãos, só para o pessoal entender. É literalmente uma mão mexendo aqui na frente e você vendo só isso. Se eu botasse 2 dedos na frente dele, ele não via. O outro olho ele ainda tinha uma visão melhor. Mas, assim, isso é importante a gente frisar. É importantíssimo isso, não? Um outro comentário aqui, Gustavinho. Celúcia Lima, minha mãe fez essa injeção. Pronto, aí, ó. Mais um exemplo, né, que a gente está vendo aí do tratamento. E ela não colocou aqui se houve uma melhora, se a mãe dela conseguiu uma melhoria na visão, mas eu espero que sim. O Dr. Gustavo certamente também espera que sim. A gente fica feliz quando a gente vê a melhoria da visão e da qualidade de vida dos pacientes, né? Como eu falei assim, é muito individualizar cada caso. A gente não sabe a gravidade que estava, em que estágio estava, né? Mas se teve indicação é porque tinha uma doença neovascular tíbia e precisava fazer essas injeções. Às vezes essas injeções você precisa, como eu falei, um tratamento a longo prazo. Faz muitas injeções, né? Durante um bom tempo e você vai acompanhando de acordo com as respostas funcionais do paciente no exame clínico e o exame de imagem que vai lhe dar
também um parâmetro anatômico de como está o andamento do tratamento, né? Acompanhamento é muito, muito bem feito nesse sentido. Perfeito. Ela respondeu aqui, ela falou que sim, que houve melhoria da visão. Isso é bom. Perfeito, é isso aí. Isso é bom. Isso prova o que a gente está falando, pelo menos ratifica o que a gente está falando aqui, né? Que você trata, você tem ganho na visão e você consegue prevenir de uma forma mais avançada, grave, que às vezes você não tem muito o que oferecer para o paciente. Sim, sem dúvida. Outro, Mari Lima, Dr. Vitor, um excelente profissional, um ser humano de um coração enorme. Muito obrigado. Obrigado. Só falou a verdade aí. Só falou Maria, obrigado. Eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para uma paciente que eu atendi anteontem, segunda-feira, lá no IOA, lá em Alagoinhas. Paciente fantástica, gente boníssima, muito alto astral, e que por coincidência ela tem a DMRI, né? E aí eu até avisei que a gente ia fazer essa live, ela disse que ia assistir. Figuraça, um abração para ela. Não vou falar nome por questão ética, mas ela sabe quem é. Gente boníssima. Muito bem. Outra coisa importante aqui que eu queria comentar, fazer um agradecimento a vários amigos aqui que passaram na nossa live. Doutor Gustavo, nosso amigo Bernardo Guerra, doutor Márcio Isabela, que já fez a live aqui comigo também, doutor Felipe, que também já fez, da Córnea, doutor Alex Dias, Larissa, Lara Pires, doutor Eneida, doutor Rafael Fernandes, que é retinólogo também, né? A Lê Nogueira, que é corneóloga também, estou tentando convencer a Lê a fazer uma live também. Só fera, né? Só fera. E doutor Antônio, lá da minha terra, lá de Ilhéus, show de bola. E também Daniele Reis, Lívio, Celúcia, Patrícia Piedade, o pessoal que apareceu aí, muito obrigado desde já, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui. Sim, mais um comentário de Celúcio, melhorou bastante, mas não voltou à visão que era antes. É isso que a gente estava falando mais cedo, né? Que você pode ter alguma sequela e você não sabe a gravidade, você não sabe como é difícil falar sem examinar, mas de uma forma geral isso pode acontecer, às vezes você não melhora, não volta 100%, mas você tem uma melhora significativa e deixa o paciente com a visão satisfatória para ele poder ter uma independência tranquila na vida dele, né? Sim, isso também é importante falar. Às vezes tem melhora, relatos de melhora muito claros, mas às vezes você não volta àquela visão de 100% que você falou, do 20-20, né? Mas é um 20-30, ou 20-40 que permite que o paciente tenha uma vida normal e com um certo conforto, uma certa independência tranquila. Exato. Outra coisa importante, aproveitando esses minutinhos finais que a gente tem aqui, doutor Gustavo, eu queria comentar que está aberto aí no meu Instagram, né? @drvictorfranca. Para quem quiser mandar alguma sugestão de tema, alguma dúvida que tenha, na medida do possível, do limite também, né? Porque muita coisa só examinando o paciente, pode mandar o direct. Tem o site drvictorfranca.com.br. Por lá você também pode ter acesso ao canal do YouTube. Toda terça-feira, 8 horas da noite, eu mando um vídeo novo lá. Vou mandar nossa live para lá também. Aí, Mara já até colocou o site, tá ligado? Falar para você passar o seu Instagram também, Gustavo. Bom, então, estou começando agora, essa live a gente fez live, eu estava aqui no ponto oftalmologia. Vou tentar criar também um hábito de a gente manter um ambiente, um espaço para a gente discutir, trocar informações, e todo mundo vai ser muito bem-vindo. Você me ouve? Isso, deu uma falha aqui no meu fone, agora eu não estou te ouvindo, pode falar. Desculpe aí. Então, só falei que eu, começando agora, iniciando, eu vou tentar criar o hábito para a gente manter um ambiente para trocar informação com colegas, com pessoas que têm interesse na oftalmologia, pacientes, público geral, de uma forma bacana, né? Que seja acessível a todos também. Perfeito, perfeito. Então é Dr. Gustavo Aquino.oftalmologia? Não, é Gustavo Aquino.oftalmologia, sem doutor. Gustavo Aquino.oftalmologia. Perfeito, perfeito. Então, Gustavo, muito obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade, pela sua dedicação aí em me atender. Eu que agradeço. Espero contar contigo outras lives aí, né? E se eventualmente o Instagram permitir no futuro live com mais de uma pessoa, a gente chama também para fazer uma mesa redonda com várias pessoas. Com certeza. Segundos finais, então muito obrigado a todos que vieram. A quarta-feira que vem tem mais live. Sejam muito bem-vindos sempre.
Doutor Gustavo, uma boa noite a todos e até a próxima. 15 segundos para você, Gustavinho. Obrigado a você, velho. Eu agradeço o convite. Sempre é muito bom estar com você nesse espaço aqui. E um abraço, boa noite a todos também. Obrigado a todos que estiveram aí prestigiando.